Agradecemos a você, sócio, que nos ajuda a levar a palavra de Deus aos lares de milhões de pessoas espalhadas por todo esse nosso Brasil cristão. No mural de hoje, Elza e Felisberto Viana, da cidade de Teixeira, Minas Gerais. Seja você também um sócio evangelizador. A Associação do Senhor Jesus precisa de você. Dona Elza, seu Felisberto, muito obrigada pela participação hoje no programa e obrigada por serem sócios fiéis que nos ajudam a evangelizar. Um beijo grande para vocês e eu quero convidar a participarem do programa de hoje. Já ligaram? Já mandaram um e-mail? A gente está esperando aqui a participação do senhor e da senhora hoje no nosso programa também. Um beijo grande, viu? Eu quero, Padre Carlos, antes de continuarmos a nossa conversa, partilhar um e-mail que chegou aqui tão bonito, Padre Carlos Nascimento, da Deise, lá da cidade de Sorocaba, São Paulo. Ela diz o seguinte: graças a Deus posso testemunhar que tenho uma vida de oração profunda. Começo o meu dia na missa diária no convento das Irmãs Concepcionistas de Santa Beatriz, aqui em Sorocaba. E também agradeço pela rede Século XXI, pois estamos sempre encontrando Jesus durante o dia e não precisamos assistir às TVs seculares. O Santo Terço, a adoração completam o meu dia de oração. Muito obrigada por tudo. Obrigada, viu, Deise, querida? Você enriqueceu o nosso programa hoje com o seu testemunho, viu? Então já vai aqui para o sorteio o seu nomezinho, porque todos os que participarem hoje vão participar do sorteio deste belo terço aí de cristais, é o terço do Natal. Padre Carlos vai abençoar esse terço logo mais no final. Olha que bonito! E tem os personagens do presépio entre cada dezena do terço. Ai, se eu ficar falando do terço, eu fico o programa inteiro, né, Padre? Porque é tão bonito, eu amo o rosário. E quem reza todo dia o Santo Terço, já sabe, né? Nossa Senhora pede isso, rezai, rezai, rezai o terço. Então, Padre, vamos continuar com a nossa conversa? Eu gostaria também de dizer o seguinte: Jesus fala para a gente lá: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será concedido. E a tendência da gente, não é, Padre Carlos? É pedir, 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 né? Na oração, não é verdade? Exatamente. Exatamente. E uma das coisas que às vezes a gente fica focado é justamente só olhando para nós. Não olhamos para as outras necessidades que estão à nossa volta, que podem estar ligadas aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos hospitais, que às vezes na cidade em que às vezes a gente habita tem algum hospital, a própria necessidade da igreja, que pede que reze também pelos padres, pelos bispos, pelo Santo Padre também, pelas freiras. Então, a nossa oração tem que ser muito mais ampla do que só olhando para nós. Que a gente fica meio assim, né, Padre? Meio bitoladinho na gente, né? Exatamente. Isso é mais fácil, né? Porque a gente está com uma necessidade e às vezes com uma urgência e quer que essa necessidade e essa urgência sejam postas acima de todas as outras coisas. E aí a gente só foca nisso, quando que a oração é a sintonia com Deus, é mostrar que este amor que a gente tem por Deus não é só pela minha natureza, mas é pela natureza de todos, ou seja, pela necessidade de todos. E isso é importante que a gente não esqueça no nosso momento de oração. E aí, pedir pelas outras pessoas nos faz também sairmos desse egoísmo nosso, né, Padre? Principalmente entra numa palavra muito bonita que se chama comunhão. Aliás, né, oração, comunhão eterna com Deus, né, nosso tema de hoje. Exatamente, a questão da comunhão é extremamente importante, porque a comunhão lembra que eu não estou sozinho, não só naquela dificuldade ou naquela alegria, mas que tem muitas outras pessoas que estão vivendo situações similares, diferentes, mas que precisam também da nossa ajuda.
através da oração, através da lembrança dessas necessidades. E padre, a nossa oração no corpo místico, ela tem um peso, não tem? Ela tem um valor, não tem? Dentro do corpo místico da igreja. Justamente quando a comunidade reza unida, a prece chega muito mais depressa a Deus. Nós vemos no começo das comunidades. Quando a comunidade reza por São Pedro, retira ele da prisão. Ou seja, a comunidade tem um objetivo único, todos em sintonia. Então chega o clamor mais rápido a Deus e mais rápido ele vem em socorro. E assim a comunidade pedindo, e nós vemos o apelo do nosso querido Papa Francisco aí, desde o início do seu pontificado, a gente vê o exemplo de humildade dele já pedindo oração no início, né? Naquele primeiro minuto, né? E nos dando lições de pedir oração, né? De nos incentivar a rezar, não é, Padre Carlos? Exatamente. E o rezar também pela igreja ajuda a gente a lembrar que a gente pertence a um grupo. Não só o grupo, a igreja, mas um grupo do bairro onde eu moro, da família que eu tenho, do lugar aonde eu pratico um esporte, aonde eu vou fazer a minha compra, que são pessoas que me circundam e que merecem e precisam também ser lembrados por cada um de nós. O Santo Padre, já no seu primeiro momento, pediu que toda a igreja reze por ele. A lembrança de que ele também precisa de oração. Só que a oração não é só dele, é de todos nós para com ele e dele para com cada um de nós. E isso é extremamente importante, para mostrar que no corpo místico, cada um de nós também tem que rezar uns pelos outros. E isto faz a grande diferença para cada um de nós. Quando a gente não se preocupa só com a gente, mas se preocupa com todos. Então, na nossa oração, por menos tempo que seja, por menor que seja o tempo, deveríamos reservar um pouco desse tempo também para rezar pela igreja, por todos os católicos do mundo, por todos os cristãos do mundo. Isso também é muito válido, né? Opa, sem dúvida nenhuma. E também não esquecer pela também... humanidade em si, né? Claro, e de rezar pelo seu padre, na sua paróquia, pelas freiras, pelos missionários que passaram por lá ou que lá estão fazendo um trabalho, pelos seminaristas que também estão caminhando no encontro com a sua vocação, discernindo se realmente querem dedicar sua vida ao serviço da igreja, ao serviço do evangelho, à missão que o Santo Padre nos propõe. Ou seja, a oração fortalece a comunidade, fortalece as pessoas e lembra cada vez mais que nós somos um conjunto de pessoas orantes. E isso caracteriza o cristão também.